E aí, pessoal, tudo bem? Bom, eu acho que vocês devem ter ido bem nessa prova, confirmando a tendência do semestre passado e do outro, não é? A prova da GV trabalhou muito mais os elementos de estilística, semântica, interpretação, que os elementos ligados realmente a conhecimentos diretos de gramática, como a gente já havia comentado, que isso podia ocorrer nas nossas aulas, não é? Bom, a prova teve uma dificuldade aí, a gente considerou aqui média, não é? Porque se há algum problema com as questões, em termos de dificuldade, isso é antes motivado por alguma formulação um pouco menos cuidadosa, como aconteceu aqui em pelo menos duas questões, e o Verô deve comentar depois a parte de literatura, também houve lá problemas, não é? Do que realmente por ser uma coisa difícil, por ser uma prova impenetrável, então, nada disso. Uma prova simples, com problemas, evidentemente, de formulação em algumas questões. Eu vou comentar aqui umas 5 questões, as mais ligadas aqui à nossa área, não é? E a primeira, eu estou comentando a prova A, tá bom? E a prova A, na questão 17, ainda é relativa ao texto do Mário Quintana, na volta da esquina, né? E aqui tem assim, no trecho, nem a lua sequer o sabia, a lua, relógio parado. E caiu exatamente uma questão sobre figuras de linguagem, né? Era esperado isso, nós vimos todas elas, e realmente aqui, olha, nem a lua sequer o sabia. Ora, a lua não sabe, a lua é um elemento que não tem vida, né? Então, não sendo algo animado, não sendo uma pessoa, o que você fez aqui foi uma personificação. E a lua, relógio parado, quer dizer, a lua era um relógio parado. Então você tem aí uma elipse, na verdade, podia ser tratada até como zeugma, na verdade, mas, de qualquer maneira, essa é a única que serve aí como resposta. Nós tivemos aqui na prova A resposta A para a questão 17. Né? Continuando aqui, a questão 22, essa questão ela tem um problema de formulação, eu não sei se considero grave ou não, mas um problema chato de contornar, porque eles pedem aqui que, levando em conta o contexto, a única afirmação incorreta, né? Então você tem aqui uma mistura de elementos sintáticos com elementos morfológicos, você tem alguma coisa semântica e tal, mas basicamente aqui havia duas alternativas nas quais você poderia ter dúvida. A primeira é a letra C, porque ela está mal formulada, né? Ao contrário do que ocorre nas palavras incessante e infinidade, onde esse prefixo in, né, quer dizer a negação, os prefixos das palavras imaterial e emergem devem ser entendidos como antônimos. Isso está correto porque você tem o i e o e, que são prefixos que indicam a negação, né, o contrário. Só que aqui tem um problema, você tem o imaterial, que é um adjetivo, e você tem o emerge, que é uma forma verbal. E também não dá para trocar os dois. Então não dá para você dizer, por exemplo, ematerial, né, embora você pudesse falar imerge, de imergir, né? Mas isso pode dar uma certa confusão. Está correta a letra C, mas eles querem a incorreta. A incorreta está na letra E, né, em que você diz, na formulação de ideias que exprimam o que é o mundo, o verbo sublinhado podia ser corretamente substituído por revelam, mantido o mesmo modo e tempo. Há aqui também uma estranheza em termos da concordância, porém correta, mantido o mesmo modo, deveria ser mantidos, né? Os mesmos modo e tempo, mas tudo bem, vamos deixar para lá. Se você fosse realmente trocar aqui, mantendo o mesmo modo e tempo, a forma correta é revelem, né? Na formulação de ideias que revelem o que é o mundo, mantendo aqui o presente do subjuntivo e não trocando por uma forma revelam, que é presente do indicativo. Então a alternativa correta aqui seria a alternativa E de elefante, né? Na número 24, e eu acabei de falar com o Verô aqui, embora se refira aqui à questão literária, eles acabaram misturando elementos, o que também dá uma certa confusão, né, em relação ao que pode ser
pedido do aluno. A primeira forma aqui que você percebe é a seguinte: na primeira edição do romance, né, do romance Iracema, em vez de ema, aparecia a palavra corça, no trecho mais rápida que a ema selvagem. Né? Aí diz, considerando o caráter poético da linguagem usada nessa obra, a justificativa mais adequada para esta alteração é... Bom, aqui você tem uma pergunta que fala sobre um problema editorial e normalmente você não tem essa informação em qualquer lugar, né, que na primeira edição era assim, na segunda era assado, já é meio confuso, mas tudo bem. O problema é que a resposta correta é uma que pede aquela coisa que nós falamos na sala da colisão, né? Quando você tem corça selvagem, aquelas duas sílabas que se misturam lá, né, como corre rápido ou corre rápido, você mistura duas sílabas e tal. Então, para ficar a ema selvagem, que tiraria a ema selvagem, daria uma assonância, né? E tiraria aí essa questão do corça selvagem, que daria uma colisão, coisa que nós vimos lá na aula. A resposta correta fica aqui ao paradjetivo substantivo, a coincidência sonora, quer dizer, você faz uma pergunta a respeito de uma troca editorial e depois a resposta é sonora. É mal formulada a questão, mas a resposta correta, a que não haveria nenhuma contestação, é realmente a letra E de elefante nessa questão 24. Né? Depois um poema do Bocage, né, sobre o Camões, evidentemente, e falando das coisas do Camões, etc., e comparando, né, a própria vida dele com a do Camões, as aventuras, etc. e tal. Né? E a única coisa que ele realmente lamenta é que ele imite o Camões em todos os aspectos, menos uma coisa que ele não pode imitar, que é o talento, né? O talento, o dom, né? Aquela coisa nata do Camões. Bom, eu vou comentar aqui a parte dos sinônimos, né? Que é a parte da semântica que caiu aqui, sugeridos para as palavras sublinhadas nos seguintes fragmentos, o único que não é adequado ao contexto. Bom, acho teu fado ao meu. Teu fado é teu destino, tua sorte, está correto isso aí. Quando os cotejo, quer dizer, quando eu os comparo, né, quando eu coloco um ao lado do outro, está aí. Da penúria cruel, penúria é dor, sofrimento, indigência, está certo. Né? Também carpindo estou, quer dizer, estou lamentando, estou chateado com isso, sofrendo por isso. A única que realmente não é adequada ao contexto é essa aqui, nos transes da aventura, porque transe é um momento de suspensão, né? Um momento de sonho, ou de loucura, ou coisa parecida. É ventura que poderia até falar em mudanças, né? As coisas da sorte e tal, mas realmente a única alternativa correta aqui é a alternativa dedidado, questão 28, dedidado. Por último, uma questão de concordância, né? Uma questão já prevista, a gente sabia que concordância e regência são as coisas mais elementares dos exames, né? E aqui você tem, eles pediam qual é a única frase escrita de forma correta e coerente, ou seja, aqui tem harmonia, é uma questão de concordância. Então, aqui você já começa na letra A com um probleminha. O fato das pessoas ficarem, não. O correto é o fato de as pessoas ficarem. Você não pode usar o infinitivo com essa forma aqui, né? O fato das pessoas ficarem, porque o das implicaria uma posse, e aqui não é a posse, o fato que as pessoas têm, é o fato de que as pessoas... Tal. Então isso aqui teria que ter já uma separação, o fato de as pessoas ficarem e tal. Já começa errado aí, né? E depois o fato de as pessoas ficarem mais vaidosas fazem com que, não faz com que, o núcleo do sujeito é o fato de as pessoas, não é? Com que se valorize demais, não, que se valoriza algo, você tem aí uma voz passiva sintética, isso aí combinaria com o plural de que se valoriza e tal. A letra B, a preocupação excessiva com o corpo revela que a sociedade tem despido-se. Não, você não pode usar aqui a ênclise, né? Porque você não tem nenhum elemento atrativo. O certo seria tem se despido de valores éticos. C. Fica cada vez mais patente no mundo de hoje de que as pessoas... Não, se algo fica patente, né? Algo fica patente, algo não fica patente de que, né? Isso aí é um modismo que eu já comentei em sala, de gente que acha elegante dizer que eu penso de que, eu imagino de que, mas isso é uma bobagem que não tem tamanho, né?
Então aqui fica cada vez mais patente, né, no mundo de hoje, que as pessoas querem saber como funcionam as regras, né, para cobrá-la dos outros e não para si mesmo. Também não está muito bem feito, mas está errado mesmo, tudo bem. D. Devido à obsessão pela beleza física, começaram a surgir problemas clínicos, quer dizer, problemas clínicos começaram a surgir, que antes não havia. Olha aí o verbo haver, a velha jogada do verbo haver como existir, invariável, impessoal, não é? Como o fisiculturismo compulsivo e a anorexia. Essa parece que não tem problema, vamos ver aí. O cuidado exagerado do corpo e da aparência, quer dizer, na verdade seria o cuidado exagerado com o corpo, mas já fazem parte da cultura social e esse é o conceito que toda a sociedade já aderiu. Ora, quem adere, adere a alguma coisa. Então teria que ser esse é o conceito a que toda a sociedade já aderiu. Realmente a resposta correta é a D de dado, é a única que tem aí uma forma correta e coerente. Tá bem? Espero que você tenha ido bem, acredito que você tenha ido bem, né? Nós vimos todas essas questões aqui em sala, não houve nenhuma novidade e vamos aguardar o seu nome na lista, tá bom? Um abraço.